Oi, gente, tudo bem? Voltando aí, né? Próximo capítulo. O outro vídeo tá falando da correção do capítulo 5, agora eu vou falar da correção desse capítulo aqui, o capítulo 6, sobre os indígenas. Tá bom? Então, vamos começar aí seguindo, né? A gente vê aqui na imagem principal uma estrutura, né, de sambaqui, que a gente já conversou sobre isso. Vamos lá. Centralizar aqui, foi. Leia o texto abaixo sobre os paleoíndios que viviam no Brasil. Viviam em bandos, reunidos em torno de um líder. Tá? Dominavam fogo e tinham técnicas rudimentares de construção de utensílios de pedra lascada, como ponta de lanças, lâminas de quartzo, capazes de cortar couro e carne. É possível que fabricassem cestas trançando fibras ou tiras de couro. Tá? E aqui a primeira questão é: quem eram os paleoíndios? Tá? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando o enunciado fala assim, leia o texto abaixo sobre os paleoíndios que viviam no Brasil, e depois você tem questões relativas ao que esse enunciado está falando, você vai ter que tirar do texto. Tá? A não ser que o enunciado fala assim: a partir do texto abaixo e a partir do conhecimento que a gente tem sobre, respondam, tá? Mas então tirem somente as questões dos textos, no caso um só. Quem eram os paleoíndios, né? Eram homens aqui que viviam em bando, em torno de um líder, dominavam fogo e tinham técnicas de construção, tá? Caçadores, né? A gente poderia ser falado de coisas além, só que não é o que o livro fez. Mas quando vocês leiam o texto abaixo sobre os paleoíndios que viviam e responda, a gente vai ter que tirar do texto. O livro aqui não fez isso, mas sempre façam isso, tá? B, de acordo com o texto, quais objetos eram construídos pelos paleoíndios que viviam no Brasil? Aí a gente tem, utensílios de pedra lascada, né, como a ponta de lança e lâminas de quartzo. Tá? Possivelmente, né, fabricavam cestos também. Tá? O texto cita que os paleoíndios dominavam o fogo. Reflita sobre essa afirmação e escreva por que, em sua opinião, o domínio do fogo era importante para esses povos. Eu acho que a gente já viu isso aí um pouco, né? Mas o domínio do fogo, gente, é importante para esses povos antigos por dois motivos principais. Três motivos principais. Primeiro, a facilidade da comida, né? Você pode cozinhar comida, então você não precisa mais comer a comida crua, né? Essas coisas assim. Segundo, por causa do calor, da temperatura, que no ambiente frio o fogo pode te ajudar muito. E terceiro, para afugentar qualquer tipo de perigo, né? Animais da selva ou até mesmo outros homens. Você começa a enxergar no escuro, né? Com o fogo. Antes você não tinha possibilidade de ver no escuro, agora com o fogo você já tem essa possibilidade. Tá? 2. Observe a fotografia e responda as questões. O que a fotografia retrata? Um sambaqui, né? De aproximadamente 5.000 anos. Quais pessoas deixaram esses vestígios arqueológicos? De que ele é feito e em que lugares se encontra? Então, vamos começar de trás para frente. Se encontra próximo ao mar, né? Geralmente próximo ao mar. De que ele é feito? Restos de alimentos de crustáceos, restos de utensílios, restos de arma. Alguns tinham até ossos, tá? Dos animais também, né? Então é um acúmulo de várias coisas desse povo que eles atualmente nós chamamos, depois desses estudos, né, chamamos de sambaqui, tá? E quais pessoas deixaram esses vestígios? Os povos dos sambaquis, né? Que são paleoíndios que viveram aqui há mais ou menos 12, 10, 8 mil anos atrás, tá bom? Continuando. Aí aqui a gente vai falar dos povos Tupi e Macro-Gé, que a gente também já falou, a habilidade que eles tinham com cestos, né, e tudo mais.
Escreva nos espaços abaixo o nome de 4 povos do tronco linguístico tupi. Depois encontre o nome desses povos no diagrama. Aí o primeiro que colocaram foi Arará, tá vendo? Arará. Depois, Potiguara é o segundo que botaram aqui, Potiguara. Tá vendo? Guarani, tá aqui, Guarani. E o último aqui, Tupinambá, aqui, Tupinambá, tá? Então, Potiguara, Guarani, Tupinambá e Arará, tá? Escreva o nome de algum dos povos do tronco linguístico Macro-Gé. Aí é só você voltar um pouquinho ali nas páginas, né? Quando fala do Macro-Gé, tem um quadrinho que fala Caingangue, Xoclengue, Chavante, Bororo e Caiapó, tá? São esses aí, alguns, né? Leia o texto abaixo sobre os povos da região amazônica. Por volta de 1000 anos, algumas sociedades amazônicas sofreram mudanças profundas em sua estrutura política e econômica, dando origem aos cacicados. Vastos territórios dominados por um chefe ou cacique que estendia seu poder sobre milhares de pessoas. Estas viviam em grandes centros que se destacavam, entre outras coisas, por uma produção de cerâmica bastante elaborada, destinada tanto a fins rituais como utilitários, que podia tornar-se objeto de troca, né? Cestos bonitos, cerâmica bonita, podia se tornar troca. Além disso, assim como os egípcios faziam, dentro dessa cerâmica, se ela for totalmente vedada, se ela for totalmente fechada, normalmente com cera, né? Cera de abelhas, cera de árvores, aquilo ali pode conservar alimentos e coisas que a gente queira guardar, porque não tendo a presença do ar, né, ou não tem a possibilidade da criação de vida ali dentro. Então, conserva durante muito tempo. Assim, por exemplo, que os egípcios conservavam os órgãos dos faraós, né? Mas isso aí é outra matéria. E explique o que eram os cacicados. Tá? Aqui está escrito aqui, vastos territórios dominados por um chefe, né? Que é normalmente chamado de cacique, como a gente tem hoje nas nossas aldeias indígenas no Brasil. Tá? E esses caciques tinham um poder político sobre os povos que ele dominava. Ok? B. Cite o nome de 2 povos que viviam na região amazônica por volta do ano 1000. Aí tem 2 aqui, Marajoara e Tapajós, que são os da página anterior aqui, Marajoara nessa página e Tapajós na próxima. Tá bom? Aqui, de acordo com o texto, porque o termo índio é uma maneira genética para nos referirmos aos povos indígenas. Vamos lá. Alguns dos povos que estudamos nesse capítulo já não existem mais. Outros, porém, resistiram à dominação portuguesa. Esse texto aqui, gente, vai falar sobre a questão de que os povos são vários, os povos indígenas, existem diversos povos indígenas, tá? E quando o homem europeu chegou aqui na região da América do Sul, né, da América de um modo geral, ele colocou o nome de todos os povos indígenas de índios, tá? Então, esse texto vai falar sobre as várias culturas próprias que as tribos indígenas têm, tá? Então, por que de acordo com o texto, porque o termo índio é uma maneira genérica para nos referirmos aos povos indígenas? Porque a gente fala de todos os povos de uma maneira única, né? Quando a gente tem povos de culturas muito diferentes que poderiam ser colocados muito separados. Tipo assim, Marajoara é totalmente diferente dos povos Caiapó, entendeu? Viviam em lugares diferentes, tinham costumes diferentes e tudo mais. Converse com os colegas sobre o que vocês podem fazer para valorizar a diversidade de culturas indígenas no Brasil. Eu acho que a gente pode não esquecer dos índios, né? Respeitar, claro, todas as culturas indígenas, todas as culturas do mundo inteiro,
entendendo que a diversidade cultural existe e que a gente tem que respeitar até mesmo as questões mais diferentes que a gente pode observar aí na cultura indígena, tá bom? Ó, vamos lá, falta só 2. Foi. Aqui, ó. Por que é correto afirmar que existe uma única cultura indígena? Porque não é correto afirmar que existe somente uma única cultura indígena. Porque é o que eu falei, as culturas indígenas são várias, né, gente? Nós temos várias tribos, várias sociedades indígenas muito diferentes, que quando a gente chama de, ele é um índio, a gente está colocando tudo numa coisa só. Então a gente tem que respeitar essas várias culturas. Ó, muitas palavras do troco linguístico tupi fazem parte da nossa língua portuguesa. Pesquise esse tema e complete o quadro abaixo. Nome de cidade. Aí a gente tem vários aqui, ó. Caçapava, né? Mojimirim, tá? Itaperuna, Saquarema, não tá aqui, mas Saquarema, tá? Ó, nomes de animais. Peixes, muitos peixes, né? Ó, baiacu, não é peixe, mas capivara, cupim, paca, sucuri, sabiá, urubu, tá bom? Todos são nomes indígenas aí que a gente herdou, né? Desse tronco linguístico tupi. Nomes e sobrenomes de pessoas. Jurema, Jandira, Iracema, tá? Nayara, Maiara, ok? Moema, e nome de alimentos, tá? O açaí, que é utilizado até hoje, vem na região norte, né? Abacaxi, aipim, babaçu e várias outras, paçoca, pitanga, ok? Vamos lá, ó, a última parte aí, ó. Converse com os colegas sobre os temas e conceitos a seguir comentados e seus significados. Paleoíndio, né, que são os índios antigos. Sambaqui, que é aquele território onde os índios antigos, os paleoíndios, faziam e depositavam, né, partes de coisas da cultura dele e do dia a dia deles, e faziam grandes montanhas, né, desses restos. Tapajó, que é um tipo indígena, né, um tipo de cultura indígena. Megafauna, que era a antiga fauna brasileira, né? Que a gente tinha animais muito grandes e muito diferentes do que a gente tem hoje. Marajoara, que também é um tronco, no caso é uma parte de uma tribo lá da região amazônica. E diversidade cultural é a questão das várias culturas indígenas que a gente tem. Então vamos lá. Ó, os paleoíndios, né, eram povos caçadores, pescadores e coletores que viveram há cerca de 12.000 anos. Existem muitas culturas indígenas no nosso país, assim como podemos dizer que há uma grande diversidade cultural entre os povos indígenas que habitavam o Brasil. Sambaqui, né, é um monte formado pela ação humana ao amontoar materiais como conchas, fragmentos de cerâmica, pedra e ossos. Sambaqui. Marajoara é o nome do povo indígena que habitava a ilha de Marajó, localizada na foz do rio Amazonas. Tapajó é o nome de um povo indígena que vivia na região da foz do rio Tapajós, no Paraná. E megafauna é o nome do conjunto de animais de grande porte já extintos que conviveram com a espécie humana, tá bom? E aí a gente acaba e vamos começar a estudar uma nova etapa aí, né? Novas questões, tá bom, gente? Assim como quarta-feira a gente vai ter um exercício lá na plataforma, tá? Espero que vocês façam porque vale ponto, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.